Vamos abordar esse tema com o nosso próximo convidado, Luan Esperandil, diretor de operações do Ranking dos Políticos. Luan, boa tarde para você, obrigado por estar aqui com a gente. Muito boa tarde, sempre um prazer estar aqui falando com a enorme audiência da BMC News. Legal, Luan. Vamos abordar primeiro esse tema, porque é mais factual, mas depois a gente quer falar também de outros assuntos ligados também à pauta econômica que está no Congresso. Me chama a atenção o Senado se debruçando nesse tema aí da reeleição, mas impedindo apenas a reeleição de cargos do Executivo. Ninguém fala em impedir a reeleição no Legislativo, né? Lá eles estão bem e acreditam que quanto mais mandatos, melhor. Perfeito. A gente está em um momento de conflito entre os poderes, isso já é uma tendência que vem acontecendo já há algum tempo, e sempre na véspera de eleições, um ano antes de eleições, nós temos sim mudanças eleitorais. Nós tivemos uma que foi aprovada na Câmara no ano passado, não houve tempo hábil para avançar no Senado a tempo, então elas não vão entrar em vigor já nas eleições deste ano, como estava apresentando ali o senador, mas aí agora a gente vai ter toda uma pressão para ver mudanças na legislação eleitoral para 2026. E alterar novamente essa prerrogativa da possibilidade de reeleição para cargos do Executivo não deixa de ser também uma resposta por parte do Legislativo nessa relação com o governo federal que está um pouco atabalhoada desde o início dessa legislatura. Exatamente, é mais um ponto de tensão, né, Luan? Vamos trazer o Saravalli aqui também para essa conversa. O Saravalli está focado na pauta econômica e como ela vai seguir dentro do Congresso, né, Saravalli? Boa tarde, Luan, tudo bom? Boa tarde. Luan, acho que até para pegar esses últimos dias, a gente estava até acompanhando aqui pela manhã, ao longo da tarde, um pouco dessa desistência do governo, né, de seguir com a MP em relação à reoneração. E esse início de trabalho, né, no Legislativo, a gente tem sempre visões bem divergentes, né? Tem gente que fala que começou um ano muito unido, muito próximo, mas a gente vê sempre muita divergência entre os poderes. Agora, será que mesmo o governo, até estava provocando aqui o Maurílio, veio também junto no mesmo dia, hoje, né? A arrecadação federal que veio muito bem, muito forte, alguns efeitos da economia, outros efeitos pontuais de arrecadação ali sobre fundos, né, exclusivos, enfim. Mas como é que você vê esse ano? Será que vai ser um ano, de novo, de eleições, mas com muito ruído entre os poderes, né? Até a gente está vendo aqui pauta, por exemplo, de mudança de prazo, de mandatos, enfim. Ou será que vai ser um ano que tende a ter maior proximidade, mas de uma forma mais homogênea, né, entre os poderes, mais dinamismo, melhores, né, negociações, né, até acho que a economia também pode ser que dê a surpresa positiva e ajuda o governo talvez nem entrar com tanto ruído assim com o Congresso, né? Como é que você vê o ano dentro do que a gente teve até esse momento, né? Um ano ainda bastante curto, mas acho que já mostra muito o que vai ser, o que tende a ser esse ano, né? O governo, ele, dentro desse contexto de diálogo entre os poderes, ele não desistiu de reonerar a folha. Na verdade, ele foi forçado a desistir da reoneração da folha, ao menos no D0, né, nesse primeiro momento. Houve 3 grandes atos do governo Lula que contrariou frontalmente os interesses do Congresso Nacional nos últimos meses. O primeiro foi o veto no cronograma do pagamento das emendas parlamentares. O segundo foi o corte nas emendas de orçamento no valor de 5,6 bilhões de reais. E o terceiro foi justamente agora essa MP da reoneração da folha. Vale lembrar e puxar um pouco o contexto que ocorreu no ano passado para entender os próximos passos. O Congresso Nacional prorrogou a desoneração da folha até 2027 e o governo Lula tinha um acordo de veto parcial, porém ele fez um veto integral.
ele, a princípio, iria somente vetar um dispositivo que ampliou essa desoneração da folha para os pequenos municípios, alegando um valor a mais de quase 10 bilhões de reais, mas ele acabou, de última hora, desfazendo esse acordo e vetou integralmente. E aí, o veto foi integralmente derrubado, de forma que o governo Lula, ao apagar das luzes de 2023, enviou a medida provisória 1202, que é justamente essa da chamada reoneração da folha de pagamentos. Ela valeria a partir do dia 1º de abril, mas, naturalmente, considerando que o governo perdeu o primeiro round, que foi justamente essa prorrogação, perdeu o segundo round, que foi na questão dos vetos. Agora, no terceiro round, o governo foi forçado a desistir também, porque sabia que iria perder. Naturalmente, gerou muita insatisfação dos parlamentares, e essa desistência do governo foi no contexto de um manifesto que foi divulgado ontem por 35 entidades que são ligadas a esses 17 setores que possuem esse benefício, e um manifesto extremamente ácido, que dá um pouco o tom da sua pergunta sobre como que vai ser a relação entre os poderes nesse ano eleitoral, porque o manifesto ele tinha termos bastante duros, chamando a medida provisória de antidemocrática, autoritária, inconstitucional, em um tom muito menos diplomático do que costuma ser, convenhamos. E isso, naturalmente, gera muita insegurança e imprevisibilidade para os setores beneficiados, pois nós estamos em fevereiro, mas o financeiro das empresas não tem 100% de certeza sobre quanto que vai custar se determinados investimentos forem feitos. E, para finalizar, ontem nós tivemos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reunido mais uma vez com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a solução foi o governo ceder e que ele vai tirar da medida provisória essa parte da reoneração e vai apresentar um projeto de lei que, segundo Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, deve ser apresentada essa proposta já nesta sexta-feira. Sobre esse assunto, o Efraim Filho, ontem, que foi relator da proposta, disse textualmente que não basta reapresentar o mesmo conteúdo, transformar a medida provisória num projeto de lei, não adianta trazer o mesmo conteúdo. Esse conteúdo tem que estar diferente e tem que ser mais palpável, né, em termos de ponto de vista do Congresso. Você acha que, de fato, o Legislativo está disposto mesmo a debater esse assunto, está disposto mesmo a derrubar alguns benefícios desses setores, ou essa briga aí já está perdida para o Haddad? Olha, a verdade é que para o governo esse debate ele é muito importante, porque nós estamos falando aí de uma cifra da medida provisória de um custo fiscal de quase 60 bilhões de reais. Porque além da questão da reoneração da folha, nós temos também o PERSE, que é o Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, e também uma limitação à compensação de créditos tributários pelas empresas. A verdade é que o governo ele sabe que nessa questão da desoneração ele vai perder, e na questão do PERSE é muito possível, a tendência é de que ele também vai perder. Então, o que ele vai tentar buscar salvar é justamente essa limitação da compensação dos créditos tributados pelas empresas. São menos de 500 empresas que são beneficiárias desse tipo de incentivo atualmente, e é justamente isso que a gente está em discussão e que o governo vai tentar ganhar. E isso, naturalmente, tem uma dificuldade, né? Tem um economista que eu gosto muito, Milton Friedman, que foi Nobel de Economia de 76, que ele fala que nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Tanto o PERSE foi criado uma política para ajudar o setor de eventos, que foi o setor mais atingido pela pandemia, e está bastante complicado acabar com esse subsídio, e a questão da desoneração da folha também. Mas o governo, no ano passado, não veio conversar com os deputados justamente como ele tem se proposto agora, de falar por meio de um projeto de lei e tentar apresentar
soluções e medidas para que haja essa redução gradual no incentivo. Foi um erro de articulação do governo Lula em 2023, sem sombra de dúvidas. Lula, só uma pauta que talvez seja a pauta da semana, né? A solicitação de impeachment por um grupo de congressistas, a questão de Israel, enfim. É lógico que para a gente aqui, sendo super realista, parece e deve ser assim um tema super distante, acho que não é um cenário base para ninguém. Mas ele acaba ganhando capa dos jornais, né? Acaba fazendo muito barulho nas redes sociais. Você acha que esses temas, né, esse momento que a gente está passando, ele pode de alguma forma fortalecer a oposição e a oposição, se souber utilizar isso a seu favor, dificultar algumas pautas econômicas, né, um distanciamento, uma governabilidade? Como é que você vê esses assuntos mais recentes, né, em realmente implementar nessa pauta que a gente fala quase todos os dias aqui? Reforma tributária, a gente está só começando, tem que implementar agora. Tem a segunda fase da reforma tributária, de renda, tem uma possível reforma administrativa, enfim, tem muita coisa para fazer que depende de todos um pouco, né, principalmente do Congresso, que vira e mexe e tem ali uma carta na manga que pode ser utilizada, né? Perfeito. Não é o cenário base, essa tendência não tem indicado que o impeachment do presidente Lula vai ocorrer, e é papel da oposição, e isso não é algo específico dessa oposição, mas é papel da oposição buscar desgastar o governo. E pedidos de impeachment são comuns e naturais. O ex-presidente Jair Bolsonaro, para citar o último exemplo, teve mais de 100 pedidos de impeachment protocolados. E isso, justamente como você falou, gera manchetes e isso eventualmente vai gerando desgastes. Então a oposição fez esse movimento, aproveitando uma fala bastante infeliz, particularmente na nossa visão, do presidente Lula, e isso naturalmente desvia um pouco alguns assuntos da pauta. Até se ver, né? Hoje, quinta-feira, é um dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria depor à Polícia Federal e você muda completamente os holofotes, jogando para uma questão do governo. Então, isso é uma estratégia da própria oposição. Agora, em relação às pautas econômicas, a oposição ela tem mirado muito nas suas conversas de projetos prioritários para o ano de 2024, algumas questões relacionadas a PECs que foram apelidadas de anti-STF, porque elas alteram algumas prerrogativas do STF, já que nós estávamos falando do Senado Federal. Na próxima semana nós vamos ter uma PEC que institui mandatos aos ministros, que deve ser votada na Constituição, na CCJ do Senado, e também nós temos aí algumas pautas que são oportunidades, mas que ainda não vejo a oposição tão ligada a esse ponto de, por exemplo, planejar impor uma derrota ao governo em relação a, por exemplo, uma reforma administrativa que tramitou na legislatura passada, poderia ser votada a plenário, a PEC 32 de 2020, que foi proposta pelo governo Bolsonaro. Não vejo a oposição ainda tão articulada para fazer uma reforma no Estado brasileiro, que os ministros do governo Lula são contrárias, né? A ministra Esté é contrária à reforma administrativa, pelo menos até o momento. A oposição não parece tão articulada nesse ponto. Ela parece olhando muito mais algumas pautas de costumes, buscando aproveitar momentos de escorregões do governo Lula e também nessa questão relacionada a pautas anti-STF. Luan Esperandil, diretor de operações do Ranking dos Políticos. Obrigado pela sua participação. Um ótimo fim de tarde para você. Eu que agradeço. Conte sempre conosco.